Aleluia, oh glória. Em Oséias 4, no versículo 7, a palavra do Senhor diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei sobre a terra fome de pão e água, nem fome de pão e água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. A igreja vai sair dessa terra, aleluia, e a palavra do Senhor diz que vão correr do oriente ao ocidente atrás da palavra de Deus. E não vai haver pastores, vai haver pregadores da palavra, porque a igreja vai ser arrebatada da igreja, da face da terra. Jesus, ele disse que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo é discórdia, o que há no mundo é ganância, é prostituição, é idolatria, aleluia, adoração a outros deuses. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Jesus, ele disse em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Oh glória. Você só vai ver Deus, você só vai para o céu o dia que você desencarnar através de Jesus. Não existe outro atalho, aleluia, a não ser Jesus. Aleluia, se apegue com Jesus. A Bíblia diz que a porta que leva ao céu, ela é estreita. A palavra do Senhor diz que são poucos que entram por essa porta. Aleluia, porque não querem largar o pecado, não querem largar a mentira, a prostituição. E automaticamente, aleluia, a palavra diz que a porta que leva ao inferno, ela é larga. E são muitos que estão caminhando por essa porta. Aleluia, fica a pergunta para mim e para você: a qual porta você está caminhando? Aleluia, encaminha, aleluia, a sua vida para a porta que leva ao céu. Aleluia, foca na porta que leva ao céu. Foca em Jesus, o Salvador. Foca naquele que deu a vida por você naquela cruz. Foca naquele que veio pregar, aleluia, sobre o céu. Aleluia, foca naquele, aleluia, que teve, aleluia, a visão da Nova Jerusalém, a cidade santa. Oh glória. Ouvi falar de um lugar muito distante daqui, onde o Todo-Poderoso está sentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso próprio coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais, com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Deus, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. Se apegue com Jesus. Os sinais da volta de Jesus estão iminentes. Aleluia. Jesus, ele disse que haveria sinais da volta dele. Guerras, rumores de guerras, pestes, fome, o amor se esfriando. Aleluia. Jesus, ele disse que as potências do céu seriam abaladas. O globo da terra girando mais rápido, o sol na sua atividade máxima.
Se volte para Jesus enquanto é tempo. Jesus, ele disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Aleluia, a sua alma ela vale mais do que esse mundo. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A igreja vai ser tirada dessa terra. Os sinais da volta de Jesus estão eminentes. Jesus, ele disse que aquele que confessar ele com a sua boca e crer no seu coração que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Messias, e se arrepender dos teus pecados será salvo. Mas Jesus, ele disse que aquele que não crê, não confessar ele com a sua boca e não se arrepender dos teus pecados, está condenado. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A igreja vai ser tirada dessa terra. A palavra do Senhor diz que será um dia de angústia. Quando a igreja for arrebatada dessa terra, os cristãos saírem dessa terra, os pastores, os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz, Jesus ele disse que será um dia de angústia, aonde todas as nações vão se angustiar, vão entrar em pânico, em desespero. A igreja subiu, era verdade que o pregador falou, era verdade o que estava na Bíblia. Você tem que crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que será semelhante à época de Noé. Só se salvou 8 pessoas, porque as pessoas não deram crédito à pregação do Evangelho de Cristo. Dê crédito à palavra de Deus, meu amigo, minha amiga. Satanás, ele tem enganado, aleluia, tem cegado, aleluia, as pessoas, aleluia, espiritualmente. Satanás, aleluia, ele tem, aleluia, enganado as pessoas apegadas em bens materiais, apegado nessa terra, brigando, aleluia, por espaço, aleluia, sendo que tem o paraíso nos esperando lá em cima. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A igreja vai ser tirada dessa terra a qualquer momento. Aleluia! A palavra do Senhor diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. As pessoas estão apegadas em dinheiro, em bens materiais, passando um por cima do outro. E é isso que Satanás ele quer. Aleluia, Jesus ele disse para aquele jovem chega até Jesus e ele fala para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aleluia, eu tenho, aleluia, lido a palavra, eu tenho obedecido a minha mãe e meu pai, aleluia, eu tenho entregado o dízimo, mas Jesus ele disse, falta uma coisa, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele se retirou cabisbaixo, ele abaixou a sua cabeça e ele se retirou. Agora eu faço a pergunta para você, aleluia, hoje, aleluia, ele deve estar em arrependimento, aleluia, a alma dele deve estar em arrependimento do inferno, porque eu não ouvi, aleluia, Jesus, porque eu não ouvi Jesus, porque eu não desfiz dos meus bens, porque eu fiquei apegado em bens materiais. Essa palavra é para mim e para você. Aleluia, desapega de bens materiais desse mundo, vive em paz, vive em comunhão com o seu irmão, com a sua irmã. Jesus ele está voltando para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz, aleluia, sobre o rico e o Lázaro. A Bíblia diz, aleluia, que aquele jovem, aleluia, ele teve a oportunidade de buscar a Deus, ele teve a oportunidade de se arrepender. Todos nós temos a oportunidade. Jesus ele não veio pregar placa de igreja. Jesus ele veio alertar sobre a salvação, sobre a vida eterna. Aleluia, se volte para Jesus enquanto é tempo. Aquele jovem foi alertado, mas ele falava, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber do teu Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu, aleluia, a alma dele se descolou do corpo, aleluia, ele quis ir para o céu. E ali Abraão fala que não, você escolheu o caminho para a sua alma, aleluia, escolha o caminho para a sua alma, escolha o céu, escolha servir Jesus. Jesus ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Dê ouvido à palavra de Deus. Em Apocalipse diz,
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Satanás, ele não quer que você venha dar ouvido à palavra de Deus. Satanás, ele não quer que você venha crer na palavra de Deus. Satanás, ele quer que você venha dar ouvido ao mundo. Aleluia, ao amigo, amiga, para ir em balada, para ir em baile funk, para ir no terreiro. Porque Satanás, ele quer a sua alma. Dê ouvido a Jesus, dê ouvido à palavra de Deus, criatura. Há uma alma dentro desse corpo, aleluia. Quantas pessoas partiram dessa terra, quantos amigos, quantos conhecidos partiram nessa pandemia. O problema não é partir, o problema é partir sem ter buscado Jesus. O problema é partir dessa terra, aleluia, sem ter confessado Jesus como Salvador. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Aleluia. Deus, ele disse: o meu povo perece por falta de entendimento da minha palavra. O ser humano ia na contramão da palavra de Deus, não queria nada com a palavra de Deus. Aleluia. Sodoma e Gomorra, aleluia, não queria nada com Deus. Viviam na prostituição, viviam apegados em bens materiais, viviam na iniquidade, na promiscuidade. E ali Deus acaba com tudo. Jesus, ele disse em João que esse mundo ele vai acabar em fogo. Acorda você que dorme, se volte para Jesus enquanto é tempo. As trombetas vão tocar, aleluia, as trombetas vão soar. Acorda você que dorme, se volte para Jesus Cristo enquanto é tempo. A igreja vai ser tirada dessa terra. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será como um relâmpago, do Oriente ao Ocidente. A Bíblia diz que será um dia de angústia, um dia de pânico. O inferno, ele é real. Jesus, ele pega pesado sobre o inferno. No livro de Mateus, de Lucas, aleluia, de Marcos, aleluia, no Evangelho, aleluia, de Marcos, de Lucas, Mateus, Jesus, ele pega pesado. Jesus, ele fala: se o teu olho te escandalizar, arranca-te fora. É melhor entrar sem um olho no céu do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Jesus, ele estava alertando, aleluia, para tirar os olhos da vida do próximo, para tirar os olhos da mulher do próximo, para tirar os olhos desse mundo pecaminoso, das festas do mundo, e colocar os teus olhos em Jesus, e colocar os teus olhos no céu, aleluia, na vida eterna. Acorda você que dorme. O arrebatamento da igreja vai acontecer, aleluia. A Bíblia diz que será como um piscar de olhos. Se volte para o Senhor. A Bíblia diz que a porta que leva ao céu, ela é estreita, aleluia, aleluia. Coloca a sua vida nessa porta que leva ao céu. Larga a vida errada enquanto é tempo, aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse 21, no versículo 8: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Estou pregando Bíblia, é palavra, aleluia. Você tem que crer na palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus é que vai nos levar ao céu. Medita no livro de Apocalipse, aleluia. O Apocalipse, aleluia, em hebraico é revelação de Deus, aleluia, para mim, para você. Apocalipse em hebraico, aleluia, é o fim desse mundo. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A igreja vai ser tirada dessa terra. Em João 14, Jesus, ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar e virei outra vez e levarei vocês comigo. Os discípulos se angustiaram, os discípulos ficaram com o coração apertado, porque Jesus, ele disse que ele ia partir, e os discípulos queriam ir com Jesus naquele exato momento.
Aleluia, porque eles viram o amor de Jesus, eles sentiram a presença de Deus em Jesus, eles viram que Jesus era o próprio Deus, eles sabiam que tinham o paraíso lá no céu, e eles queriam ir com Jesus. Mas Jesus disse para eles: ainda não é hora, ainda não é o tempo de vocês. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão salvar almas, aleluia, para o reino de Deus, aleluia. Eu constituí vocês, aleluia, como profetas nessa terra. O inferno, ele é real. Acorda, você que dorme. Tem almas no inferno agora querendo sair de lá. Tem alma gemendo no inferno, aleluia, querendo ter a oportunidade que você está tendo. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz que o inferno, a cama é de musango. A Bíblia diz que no inferno é ranger de dentes, aleluia. A Bíblia diz que no inferno é tormento. Se volte para Jesus. Satanás, ele não quer o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa. Satanás, ele quer a sua alma no inferno. Se volte para Jesus. Em Apocalipse 20, no versículo 15, aleluia, a palavra do Senhor diz: aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Acorda, você que dorme. O inferno é real. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Aleluia, Jesus, ele pregou sobre o inferno, aleluia, no Novo Testamento. Jesus, ele veio nos alertar sobre o inferno, aleluia. Se volte para o Senhor, aleluia, aleluia. Jesus, ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Acorda, você que dorme. As trombetas vão tocar. Jesus, ele está vindo buscar a sua igreja. A Bíblia diz que a porta que leva ao céu é estreita, e são poucos que entram por essa porta. Entra pela porta estreita, que é Jesus. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A igreja vai ser tirada dessa terra. Acorda, você que dorme, se volte para Jesus. Aleluia, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, aleluia. Se apegue com o Filho de Deus, se apegue com o Messias. O dia da redenção está chegando, a igreja vai ser tirada dessa terra, aleluia. Se volte para Jesus. Acorda, você que dorme. As trombetas vão tocar, aleluia. Os sinais da volta de Jesus estão eminentes. Nunca se ouviu tantos sinais da volta de Jesus, aleluia. Em Amós 3, no versículo 7, aleluia, a palavra do Senhor diz que crianças teriam sonhos, visões da volta de Jesus. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A igreja vai ser tirada dessa terra. Jesus, ele disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. A alma é o bem mais precioso que o ser humano tem. Aleluia. Se volte para Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador. Oh glória. A igreja vai sair dessa terra. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Aleluia. As trombetas vão soar. Se volte para Jesus. Arrependa dos teus pecados. João Batista, ele pregava no deserto. Até quando vocês vão fugir da ira de Deus? Arrependei-vos, aleluia, enquanto é tempo. Oh glória, a igreja vai ser tirada dessa terra. Os sinais da volta de Jesus estão eminentes. Aleluia, terremotos. Mais de 2.000 pessoas mortas. Estão falando em 10.000 pessoas mortas ali em Niamar. Acorda, você que dorme. A igreja vai ser tirada dessa terra.
arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. As trombetas vão tocar, aleluia, se volte para Jesus, oh glória, se volte para os caminhos do Senhor. A igreja está despedida dessa terra. É hora de se voltar para Jesus. Os sinais da volta de Jesus estão iminentes. O amor se esfriando, o ódio aumentando. Jesus, ele disse, por aumentar, aleluia, a iniquidade no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. E é o que você está vendo hoje, um passando por cima do outro. As pessoas não respeitam mais ninguém, não tem mais amor, aleluia, ao próximo, a Deus. Se volte para Jesus enquanto é tempo. As trombetas vão tocar. A Bíblia diz, Jesus ele disse que a volta dele será semelhante à época de Noé. Poucas pessoas entraram na arca, 8 pessoas se salvaram, porque ninguém quis dar ouvido à palavra de Deus. Todos pagaram para ver e pagaram o preço. A alma foi lançada no inferno. O inferno é real. Tem almas agora querendo ter a oportunidade que você tem e eu tenho, de buscar ao Senhor. Aleluia. É hora de estar ligado. É hora de estar ligado na porta que é o céu. É hora de estar conectado na videira que é Jesus. Porque, aleluia, a Bíblia diz que Jesus ele vai vir como um ladrão. Um ladrão, ele não avisa a hora e o momento e o dia, ele não avisa. Mas ele está de olho. Ele está de olho na minha e na sua vida. Assim é Jesus. Ele está de olho. Ele está de olho ver se você vê ele. Ele está de olho ver se você está obedecendo a palavra. Ele está de olho vendo se você está traindo ele. Jesus, ele está só de olho. Nada passa oculto aos olhos do Senhor. É hora de se arrepender. É hora de pegar firme, aleluia, com Jesus. A palavra do Senhor diz, em Apocalipse 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei da coroa da vida. Tem que ser fiel ao Senhor. Tem que se entregar ao Senhor, largar a sujeira, largar as coisas erradas. Apocalipse 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Será que você está vencendo? Aleluia! Será que você está fazendo a vontade do Senhor? Será que você está na posição como um homem de Deus, uma mulher de Deus? E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, se você não estiver conectado na videira, na obediência da palavra, há um grande risco de você não estar vencendo e o seu nome ser riscado do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. O tempo está chegando. Quantas pessoas você conhece que partiu, chegou o dia, ele veio. Eis que venho sem demora. Os dias estão sendo abreviados, passando rápido. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Você tem que guardar a santidade. Você tem que guardar o temor à palavra de Deus. Você tem que guardar a fé. Você tem que guardar limpo e remido no sangue de Jesus. Porque senão você está perdendo a sua coroa. Satanás, ele quer roubar a tua coroa. E ele usa pessoas para nos convidar para ir para prostituição, para bebedeira, para festa, para balada. Usa pessoas para ir para fofoca. Usa pessoas, usa o mundo, situações, para que a gente não venha receber nossa coroa no céu. Toma posse, seja cheio do Espírito Santo aí, ó. Ele tá vindo, hein? Ele tá vindo. Como é que ele vem, meu pastor? Em Apocalipse diz que ele vem num cavalo branco, aleluia, com cabelos brancos como a neve. Como é que ele vem, meu pastor? Em Apocalipse diz que ele vem com teus olhos como chama de fogo. Em Apocalipse diz que ele vem com vestes brancas.
aleluia, escrito nas tuas coxas, Rei dos Reis, o Salvador. Como é que ele vem, meu pastor? A Bíblia diz que ele vem com poder e glória com teus anjos. Em Mateus 24, versículo 30, a Bíblia diz que vai abrir um portal espiritual. Jesus, ele vai dar ordem para os teus anjos. Vai lá. Ele não vai vir nessa terra, ele vai ficar no céu. Aleluia. E vai ser anjo, aleluia, no mundo inteiro, tirando os escolhidos dessa terra. Será que você está no meio desses escolhidos? Não queira ficar nessa terra. A Bíblia diz que será angústia, pânico, vai ser perseguição. Se prepara, toma posse, seja cheio do Espírito Santo aí, ó.